Pouco mais da metade do mês de janeiro e o Flamengo já faturou mais de 110 milhões de reais com vendas de atletas apenas em 2026. Vídeo de hoje do canal do Nicola repercute esse tema e fala também sobre o Corinthians, que acrescentou mais uma posição na lista de reforços para a temporada. E Júlio Casares cai ou não? Quero te contar que até pessoas que sempre andaram muito próximas do presidente torcem pelo impeachment. Para completar, o Cruzeiro de olho em uma joia do Atlético Paranaense. Neymar pai cogitando comprar uma pequena fatia da SAF do Santos. Próxima venda provável no Botafogo. Tudo sobre Vasco, Ryan e Bournemouth. Isso sem falar em Lucas Torreira querendo se mudar para o Galo. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Antes de começar com as notícias, só um recadinho super importante, final de semana chegando e jogos espalhados pelo Brasil e pelo exterior, ótima oportunidade para você fazer parte do meu grupo do Telegram, por lá dicas diárias e gratuitas em relação à fezinha esportiva. Você quer ter dicas, sugestões, orientações? A gente encontra odds desajustadas e deixa você na cara do gol sem que você precise gastar absolutamente nada. Para conferir e conhecer, só clicar no link do comentário fixo ou da descrição do vídeo. Vai ser direcionado para o meu grupo do Telegram, basta me seguir e tudo se resolve, beleza? Agora sim, bora começar o vídeo para contar que Verratti conversou com dirigentes do Vasco e contou que aceitou uma proposta do Cerro Porteño. Agora falta que o Vasco o libere para que o Pirata deixe São Januário. Já Gabriel Menino contou em sua apresentação no Santos que é torcedor do Peixe desde muito pequeno, por influência do seu pai, que é santista fanático. Nessa mesma entrevista, Gabriel Menino lembra que na sua época de criança, de adolescente, pré-adolescente, o Neymar deitava e rolava com a camisa do Santos e jogar em seu clube do coração lhe faz muito feliz. Já o Everton, ex-goleiro do Palmeiras, foi apresentado como novo reforço do Grêmio. Uma das principais aquisições do time tricolor, que melhorou bastante em relação a 2025. Quero completar esse giro de notícias contando que Douglas Costa, ex-jogador do Grêmio e da seleção brasileira, vai jogar no Chievo da 4ª divisão do campeonato italiano. É bem verdade que ele fica só até julho, quando se muda para o Al Ittihad de Dubai. Os times fazem parte de um mesmo dono. Lucas Torreira, volante uruguaio de 29 anos de idade, quer jogar no Atlético Mineiro. Quem garante é o próprio empresário dele, Pablo Betancur. O jogador pertence ao Galatasaray, mas não tem a intenção de seguir por lá. Até tem conseguido jogar, mas a adaptação não foi das melhores. Relação com dirigentes também esfriou. Dá uma olhada no que disse o Pablo Betancur. Por uma questão familiar, Lucas precisa estar mais perto do Uruguai e da sua família. Por isso, estou conversando com o Galatasaray, já que o desejo do jogador é de ir para o Atlético Mineiro. Cheguei a contar para vocês no vídeo da manhã que o salário do Torreira de 2.600.000 reais por mês poderia ser um impeditivo, mas a partir do momento em que o próprio empresário esclarece de forma pública que o Torreira quer jogar no Galo, imagino que o Atlético possa avançar nessa negociação. Vai faltar o sim do Galatasaray, jogador que chegaria para se encaixar como uma luva e para se tornar talvez um dos principais volantes do futebol brasileiro, atleta da seleção uruguaia, com passagem por Arsenal, entre vários outros clubes importantes do mundo. E você, torcedor do Galo, o que pensa sobre essa contratação? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Já no Vasco da Gama, tratativas com Bournemouth emperraram. Contei para vocês nos últimos dias que o Ryan aceitou uma proposta do time inglês, que tem se tornado uma ótima ponte. O Bournemouth busca jogadores dentro da Europa ou na América do Sul e depois os revende por um caminhão de dinheiro. O Semedo, que acaba de deixar o Bournemouth para jogar no Manchester City, é o último grande exemplo. Talvez por isso o Ryan tenha gostado tanto da oferta do clube inglês, mas as tratativas emperraram entre o Bournemouth e o Vasco. Tudo porque, para fazer as últimas renovações de contrato com o Ryan, Cruz Maltino foi obrigado a ceder percentuais ao jogador. Se lá atrás o Vasco chegou a ter 100% dos direitos econômicos, hoje detém só 60%. 30% são do jogador e outros 10% dos empresários. Diante da proposta do Bournemouth de 35 milhões de euros, sobrariam para o Vasco apenas 21 milhões de euros. A gente está falando de 132 milhões de reais. Por essa cifra não sai acordo.
É também por isso que o Vasco tem batido na tecla de que quer uma proposta de 50 milhões de euros para que os seus 60% sejam um número satisfatório, a menos que o Ryan abra parte de seu percentual para que esse negócio avance. O que você pensa do Vasco, o clube formador do Ryan, ter pouco mais da metade dos direitos econômicos da joia? Use o espaço para comentário e participe com a sua opinião, beleza? E a próxima venda no Botafogo pode ser de Joaquim Correa, centroavante argentino que fez sucesso na Itália, por exemplo na Inter de Milão, mas que com a camisa do Botafogo não vingou. Na Argentina vem a informação que Marcelo Gallardo, técnico do River Plate, o indicou. O River já procurou o Botafogo para demonstrar interesse, aqui vem uma informação exclusiva. Joaquim Correa tem o maior salário do elenco botafoguense, bem mais do que R$1 milhão por mês. O segundo jogador mais bem pago é o Savarino, com R$1.200.000 mensais. Diante desse cenário, com a enorme necessidade de reduzir custos, até porque John Textor passa por dificuldades financeiras, o Botafogo pode acabar aceitando a venda do Joaquim Correa se as conversas com o River Plate avançarem. Só para completar, contar também que o Botafogo tem se desfeito de alguns dos seus principais jogadores. O Marlon Freitas, por exemplo, vendido para o Palmeiras. O Savarino só não saiu porque não quis. Ele já recusou, por exemplo, propostas do São Paulo e mais recentemente do Fluminense. A saideira sobre o Botafogo, havia enorme otimismo de que até essa sexta-feira a dívida do transfer ban com o Atlanta United pela compra de Thiago Almada fosse resolvida. Ao que parece, não será nessa semana que o Botafogo voltará a ter permissão para contratar e registrar jogadores no futebol nacional. Hora de falar sobre o Santos e a venda da SAF do clube. Assunto que tem ganhado noticiário nos últimos dias. Nessa sexta-feira, Lauro Jardim, colunista do O Globo, informa que o pai do Neymar possivelmente pode adquirir uma fatia minoritária da futura SAF do Santos. Você sabe da relação muito próxima do pai do Neymar com o Marcelo Teixeira, eles são sócios em uma série de projetos. E o Santos de Marcelo Teixeira deve, apenas pelos 6 primeiros meses do contrato, referentes ao ano passado, cerca de 85 milhões de reais ao pai do Neymar e também ao jogador. Essa grana diz respeito a contratos de publicidade fechados e não repassados para o atleta e para o seu pai. Para completar, o pai do Neymar não é o único na parada. Família Santo Domingo, uma das mais ricas da Colômbia, chegou a apresentar proposta oficial para a aquisição do Santos. Ainda não houve acordo, mas a última informação é de que eles desembarcam nesse final de semana no Brasil para conhecerem as instalações do clube, Vila Belmiro e também centro de treinamento. Além de se reunirem com Marcelo Teixeira, a família Santo Domingo é aguardada para assistir a Santos e Corinthians clássico do fim de semana. Se você fosse presidente do Santos, quanto pediria para que a SAF do Peixe fosse vendida? Use o espaço para comentário e registre a sua opinião. E o Cruzeiro está de olho em uma joia do Atlético Paranaense. A Raposa marcou reunião para a próxima quinta-feira com o staff de Bruninho. Meio atacante de só 17 anos de idade que pertence ao Furacão, sua multa rescisória no Brasil é de 32 milhões de reais. Pedro Lourenço, um dos caras mais ricos no mundo do futebol, já cogitou gastar essa grana com a expectativa de que o Bruninho, a médio e longo prazo, renda muito mais dinheiro. Vale a lembrança de que o Atlético Paranaense chegou a tirar uma das joias do Cruzeiro, Vitor Roque. Recentemente houve o troco. O Cruzeiro contratou um lateral direito, o Cauã, que pertencia ao Furacão com o pagamento da multa rescisória. Bruninho, que também é alvo de Red Bull Bragantino e Benfica, ele é monitorado pelo Cruzeiro de perto desde a temporada passada. E o Corinthians acrescentou mais uma posição na busca por reforços para 2026. Depois de fechar com Gabriel Paulista, Pedro Milans, Matheus Pereira e Caio César, ou seja, um zagueiro, um lateral direito, um volante e um atacante de lado de campo, o Timão ainda busca de forma prioritária um lateral esquerdo e também um volante e mais um ponta. Esse lateral esquerdo é necessário a partir da não renovação de Fabrício Angeleri. Tratativas para a renovação do contrato do jogador acontecem há mais de um mês e não avançaram. Tudo porque quando ele deixa o futebol espanhol e vem para o Brasil, ele recebe a promessa do Augusto Melo de que em dezembro teria direito a um reajuste salarial.
o Augusto foi embora, nova diretoria entende que precisa reduzir em pelo menos 30% o custo da folha salarial para 2026 e o Corinthians não é capaz de alcançar as cifras pedidas pelo Angeleri. Até por isso, já há um mapeamento, especialmente no mercado brasileiro, para a contratação de alguém que possa concorrer com o Matheus Bidu. Prioridade se dá por um lateral brasileiro, até porque o limite de estrangeiros está perto de ser alcançado. Você sabe que no Paulista você pode contar com no máximo 7 estrangeiros, no Campeonato Brasileiro com 9. Volante dos sonhos no Corinthians hoje é Alisson, que pertence ao São Paulo, é um pedido expresso de Dorival Júnior, embora Alan do Flamengo também esteja na parada. Por que eu citei mais um ponto? Além do Caio César, o Corinthians entende que precisa de um outro jogador de velocidade, até porque perdeu 2 atletas nessa função. Romero e Thales Magno não tiveram seus contratos renovados. A saideira sobre o timão, Matheus Pereira, enfim, foi anunciado. Volante contratado por empréstimo junto ao Fortaleza, empréstimo com compensação financeira. O Corinthians assume 100% dos seus salários e já sabe quanto vai precisar gastar se quiser comprá-lo no fim do ano. E a oposição no São Paulo está bastante otimista com a votação que começou às 18h30 dessa sexta-feira. Você sabe, está rolando uma reunião no Conselho Deliberativo para deliberar sobre o impeachment ou não do Júlio Casares. A tendência é que a gente tenha o resultado dessa apuração mais à noite, até porque o Júlio vai ter tempo para se defender, para responder a perguntas, enfim, somente depois ocorre a votação, que é híbrida, com conselheiros presentes e também de forma online. Importante registrar que o clima entre conselheiros antes dessa reunião começar no Morumbi era de enorme otimismo. Até gente da situação já dando a derrota do Júlio Casares como certa. Espera-se, inclusive, por uma votação acachapante. Até por isso, o Júlio Casares foi bastante orientado e aconselhado por pessoas próximas para que renunciasse antes da reunião. O Júlio resistiu à ideia e pretende se defender. Só queria registrar que até pessoas que sempre andaram muito próximas do Júlio durante o seu mandato como presidente haviam o abandonado nessa sexta-feira, especialmente porque o Ministério Público faz uma enorme devassa no São Paulo. A presença do Júlio Casares tem causado problemas. Só para explicar esse contexto, Muricy Ramalho, homem do departamento de futebol, que não tem nada a ver com as confusões do Morumbis, foi recentemente convocado pelo Ministério Público para prestar esclarecimentos. Registrar também que torcedores organizados de São Paulo também marcam presença do lado externo no Morumbi com as seguintes faixas diretas já: fora Casares e sua corja, separação do futebol e social, Mara Ratazana, referindo-se à ex-esposa de Júlio Casares, a Mara Casares. E o Flamengo precisou de apenas 16 dias do ano de 2026 para alcançar 111 milhões de reais com vendas de atletas. Pode escrever, vai ter time grande do futebol nacional que vai terminar o ano sem conseguir alcançar esses 111 milhões de reais do Flamengo. Quais os jogadores negociados que asseguraram tamanho de dinheiro? 63 milhões de reais da transferência de Wallace Ian para o Red Bull Bragantino. O Flamengo já havia negociado o Juninho, atacante com o futebol mexicano, por 32 milhões e 300 mil reais. Vitor Hugo foi vendido para o Atlético Mineiro por 13 milhões e 400 mil reais. Matias Vinha, emprestado ao River Plate, assegurou outros 2 milhões e 700 mil reais. Com a observação de que o Flamengo é, de longe, o clube que mais arrecada no futebol do Brasil e da América do Sul. No ano passado, ele superou a marca dos 2 bilhões de reais. Com essa expectativa de receitas altas com patrocínio, bilheteria, direitos de transmissão e também venda de jogadores, existe uma possibilidade real de o Flamengo, daqui a um pouco tempo, se tornar um Bayern de Munique do futebol nacional. Ou você acha essa ideia completamente fora da realidade? Já usa o espaço para comentário e opina sobre o tema, beleza? Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal, a gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!